Essa é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura da cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Vozes do Orgulho, com Marconi Félix. Boa noite, Félix. Boa noite, ouvintes da Rádio Freicaneca FM. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou extremamente feliz. É um privilégio para mim estar de volta depois desse ato aí. A gente volta com a segunda temporada do programa Vozes do Orgulho. Um espaço extremamente importante para a nossa comunidade, para trazer nossas questões. Eu quero agradecer imensamente você que está aí do outro lado e dizer que é uma quinta-feira, a gente está abrindo aí um sextou, um final de semana, e seja gentil com as pessoas, seja cordial, mas não esqueça que gentileza é igual a blush. Se você usar demais, você vira uma palhaça. Bom, gente, vamos começar nosso programa nessa primeira temporada. Eu quero agradecer ao meu amigo Valdir Silva, da Termas Boa Vista. Quero agradecer a Maria do Céu pelo apoio e também ao cabeleireiro André Delevansky. Sem esquecer, claro, do meu querido amigo Rildo Veras, presidente do Movimento LGBT Leões do Norte, e também da Samanta, da Natrap. Hoje, o nosso microfone recebe alguém que une conhecimento, militância e ação concreta em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Advogado, professor universitário e atualmente mestrando em Sociologia. Ele é da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Pernambuco. É com muito orgulho que recebemos aqui Sérgio Pessoa. Sérgio, querido, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marconi. Boa noite a todos os telespectadores. Muito honrado de estar aqui. Olha, a honra é minha, acredite, porque a gente já fez alguns trabalhos juntos. A gente fez, acho que, 2 vezes o Festival Sou Assino, foi isso? Sim. E eu quero agradecer verdadeiramente, você está sempre disponível, sempre atencioso, sempre gentil. Muito obrigado, viu, Sérgio? Que isso, Marconi. Precisando, a gente está sempre aqui para poder ajudar a comunidade. E eu vou precisar, viu? Você está solteiro, Sérgio? Não, namoro já. Eita, tem uma filhinha aqui no estúdio. Sérgio, vamos começar os nossos trabalhos. Eu fiz aqui uma listinha de perguntas que eu quero fazer para você. E para começar, eu queria que você me explicasse de forma simples quais são hoje os principais direitos garantidos por lei. Porque se fala muito em direitos, se fala muito do que a gente já conquistou, mas, de fato, por lei, o que é que a população LGBT tem garantido hoje no Brasil? Então, Marconi, isso daria só com uma única palavra: nada. Sério, Sérgio? Sério. Na verdade, hoje, os direitos que a gente tem assegurados, eles são por decisões do Supremo. Ou seja, que tanto o casamento homoafetivo, a adoção, as questões da transfobia, questões de retificação de nome, que é um grande avanço. Inclusive, a STF tem um avanço muito importante na pauta de pessoas trans. É verdade que agora a gente não precisa mais fazer aquele processo todo para mudar o nome? É bem mais simples? Hoje ele é de uma forma mais administrativa. As únicas exceções ainda, Marconi, que são previstas, são o caso do menor, porque aí realmente tem que ter aqui, pela previsão legal, o suporte do Ministério Público para verificar se isso não gera um dano ao menor. E numa segunda situação, que é quando a pessoa ela retifica o nome e de repente e o gênero e ela resolve mudar de novo de gênero. Que nesse momento o magistrado tem que ter um momento de conscientização a esse indivíduo ou a essa pessoa em si, para que ela, de fato, ela também tenha uma conclusão exata de que gênero ela se encontra. Por exemplo, eu já tive uma situação de uma cliente minha, que até então se apresentou como um homem trans, e depois, enfim, quando separou, acabou se tendo de novo com uma mulher cis. E aí o juiz teve que ter esse momento de diálogo com essa pessoa, no sentido de esclarecer: olha, você não pode estar mudando o nome a todo momento. Mas essa questão de mudar de nome, de nome, eu falo de nome, você mudar o seu nome, ela só se aplica em pessoas transexuais e travesti? Ou, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que a bicha dá show, ela mudou o nome, André Delevansky, o nome dela é Carlos André da Silva. Sim. E ela usa o Delevansky dela para fazer show e como nome artístico, já há uma vida. Ela pode passar pelo mesmo procedimento de uma pessoa trans, mesmo sendo um homem gay, para essa mudança de nome ou não? Sim, é possível, Marconi. Inclusive, ironicamente, poucas pessoas sabem, mas o Lula, ele só era Luiz Inácio da Silva. Sim. E aí, no decorrer do tempo, como todo mundo já o conhecia como Lula, ele fez a inclusão. A Xuxa, mas aí a gente tá falando de celebridade, eu tô falando de uma bichinha, minha amiga. Mas é isso que eu quero trazer nesse aspecto. Às vezes as pessoas elas podem sim mudar os nomes por N fatores, fazer retificações.
Por exemplo, tem pessoas que retificam o nome retirando o nome do pai, o sobrenome do pai ou da mãe, porque nunca teve contato com esse núcleo familiar. Sim. E aí, por que ter um sobrenome com uma coisa que não tem uma identificação da minha história? Só por uma questão de mero registro. Então, nesses pontos, por exemplo, Suzane von Richthofen, inclusive o irmão da Suzane, mudou o sobrenome. Sim. Porque E eu queria aquele sobrenome também, né? Pois é, pelo peso da circunstância. Então é possível, tanto para pessoas trans como para pessoas cis. A diferença era porque a retificação de pessoas cis ela é mais simples em relação a pessoas trans. Porque, por exemplo, pessoas trans vai ter uma mudança de documental que vai desde a identidade de gênero, como a questão do próprio nome. Porque querendo não tem um nome de batismo ali que não se identifica com gênero. Sim, sim. Uma outra realidade também que tem, e é uma crítica que eu também faço ao direito, que o direito ele tem esse binarismo. E esse binarismo, às vezes, gera um grande conflito hoje, por exemplo, das pessoas não binárias, em como fazer esses registros de documentos. Mas para pessoas trans, ele já é consolidado pelo Supremo, hoje é de forma administrativa, ou seja, você vai no cartório, faz o registro, inclusive hoje uma resolução já recente do CNJ, porque no primeiro momento, Marconi, você tinha que ir no cartório onde foi feito o seu registro de nascimento. Hoje, qualquer cartório... Você consegue fazer. Isso, com sistemas unificados, hoje você já consegue fazer de uma forma. Que maravilha. Pois é, porque você imagina uma pessoa que mora em Recife, mas de repente nasceu lá no meio do Amazonas. Imagina se eu fosse Paloma Ferraz, eu tinha que ir lá em Barreiros, que eu sou de Barreiros, para pegar o Pois documento é. e voltar. Quer dizer, agora fica A mais logística fácil. até nesse ponto melhorou, mas em relação a direitos, infelizmente, não temos. Uma coisa que é recente, que é bom frisar, e que é um ponto do casamento, por exemplo, que é permitido, no primeiro momento, foi dado o casamento, né? Reconhecido a união estável, o CNJ foi lá e consolidou o casamento. E, por fim, também veio a adoção. Inclusive, a adoção é muito engraçada, uma coisa muito interessante, porque poucas pessoas sabem, mas quem moveu essa ação foi o Tony Reis, Sim. que inclusive é o presidente da Aliança Nacional LGBT, que naquela época o juiz queria que designar, olha, só pode ser gênero tal, não pode ser de outro gênero, porque ele dizia que aquele casal poderia influenciar na sexualidade de uma criança. Eu conheci o Tony Reis em Maceió, eu estive num evento lá e a gente acabou se hospedando no mesmo hotel, ele é bem divertido. Não, o Tony é uma figura. Um beijo, Tony. Você, é verdade, beijo. Ou seja, você hoje está presidente da comissão. Isso. Mas você teve um hiato aí, você deu uma saída e depois... Como é que se escolhe o presidente? É alguma eleição, é indicação? Como é que funciona lá? Na verdade, o critério ele é a indicação da presidência, né? Ah, E aí, essa mudança acaba acontecendo por N fatores. Por exemplo, naquele primeiro momento, eu senti que eu tinha que assumir outros projetos, por exemplo. E aí eu fiquei nesse ato. Mas aí depois eu acabei entendendo que acaba, como eu digo, às vezes são funções que te chamam. E aí eu acabei retornando essa atividade de novo. Ô Sérgio, e lá na comissão, quais são as principais dúvidas e problemas mais comuns que as pessoas LGBT+, acabam procurando lá para resolver? Então, Marconi, hoje as demandas elas são mais voltadas com LGBTfobia mesmo. Eu já vejo que a maior demanda que a gente tem de reclamações são de LGBTfobia, tanto fora como dentro da própria advocacia, que também tem um relato da própria advocacia. E eu acho que, pelo que eu vejo hoje, a maior parte é isso. Antigamente tinha a questão das dificuldades de retificações de nome, mas aí com essa decisão do Supremo, esse fluxo diminuiu de uma forma muito drástica. Mas hoje, assim, a maior parte dos casos que a gente tem é alguma situação que a pessoa passou por um contexto de LGBTfobia. Tipo, por exemplo, um casal homoafetivo, seja dois rapazes Sim. ou duas moças, eles entram no restaurante e lá eles trocam carícias e acabam se beijando no restaurante. Isso causa um furdunço dentro do restaurante e eles acabam sendo expulsos desse lugar. E nessa confusão, nessa coisa de Instagram, eles acabam filmando essa cena e ficam inseguros de como usar essa imagem, do que fazer. Em casos como esse, da gente entrar no restaurante, a gente dar um beijo no namorado da gente e a gente ser expulso, o que é que a gente deve fazer de início? Ó, aconteceu isso, eu tenho essas imagens, o que é que eu faço? Primeira coisa, o que eu digo, chamar a polícia de forma imediata. Pro local do restaurante? Pro local do crime, porque Mas não ali... tem aquela história, é um lugar privado, eu não posso entrar, não tem disso? Não, mas o Estado ele tem esse poder de fazer intervenção sobre a propriedade particular quando se faz necessário. Isso, inclusive, é previsto pela própria Constituição. Então, inclusive, recentemente não, tem cerca de 1 ou 2 anos, que inclusive houve um caso de transfobia, né, aqui em Recife, dentro de um restaurante, inclusive, e aí foi um caso, inclusive, de uma mulher cis, né, que foi confundida com uma mulher trans. Sim, teve o e caso foi da academia atacada. também, né? Recentemente teve o caso da academia também, mas todas essas circunstâncias gravar e chamar a polícia. Se a polícia não for de forma imediata, então para a delegacia,
e fazer a queixa ali junto à vítima, a casa que a vítima tem que mostrar quem é o agressor, tá, pessoal? Porque o direito penal, como eu digo, ele pune CPF, ele não pune CNPJ. Agora, claro, que se o estabelecimento é omisso e não tomar as medidas, aí cabe uma ação indenizatória. Mas nesse caso específico, quem expulsou o casal foi o restaurante. Aí o restaurante, nesse caso, vai ter que fazer o boletim de ocorrência, abrir uma ação indenizatória, e aí é óbvio que você vai informar que é o restaurante para a delegacia, e aí o responsável do estabelecimento que vai ser punido nesse aspecto da LGBTfobia. E essa imagem que foi gerada desse constrangimento, ela serve como prova ou não? Serve como meio de prova, mas é interessante levar testemunhas também que estavam presentes no ato, porque a gravação, hoje a grande problemática, Marconi, é que a segurança jurídica dela ainda não é muito precisa. Mas hoje numa era de IA, com a tecnologia, tanto que hoje é uma aula que eu dei para meus alunos sobre isso, que como a tecnologia avança, às vezes ela avança de uma forma muito mais rápida do que o nosso raciocínio. Esse é o primeiro problema, Marconi. E aí, às vezes, pode ser uma situação do juiz interpretar que aquilo pode ter sido uma montagem, enfim. Mas, de repente, se aquilo foi divulgado numa rede social, por exemplo, levar no cartório, fazer uma ata notarial, ou seja, ali vai ser um tabelião, né, que vai ver aquilo que está acontecendo, e ele vai documentar aquilo. E aí o documento, pela ata notarial, como é feito por um tabelião, uma pessoa de fé pública, e por ser uma pessoa de fé pública, tem validade jurídica. Agora, óbvio que, dependendo do caso, a gravação junto com as testemunhas já resolve parte dessa comprovação. Isso é muito complicado, porque, por exemplo, não é tão simples você se expor, sabe? Tipo, Sim. eu fico imaginando se eu passasse por isso. Eu não sei, sinceramente, dessa questão de publicar esse vídeo nas redes sociais. Eu acredito que as pessoas têm esse receio de exposição, porque é constrangedor. Sim. É muito difícil você botar sua cara a tapa. É louvável as pessoas. A gente tem que fazer isso mesmo, tem que ter vergonha, não. Mas que é difícil você pegar um vídeo seu numa situação constrangedora e publicar isso em rede social e levar isso adiante. Muitas vezes as pessoas acabam deixando para lá. Sim. O que é um erro. Porque quanto mais se deixa para lá, mais casos acontecem e mais as pessoas que são intolerantes a pessoas LGBT cometem as suas atrocidades. Isso é muito ruim. Então é preciso que você que está aí do outro lado, gente, qualquer caso de homofobia, de LGBTfobia, é importante denunciar, é importante procurar os órgãos competentes, como o doutor Sérgio está dizendo aqui, na verdade, Sérgio. Isso, e um ponto que é interessante, Marconi, você trazer isso de uma forma muito interessante, assim, até de forma afirmativa, é porque a população ela tem o hábito de tudo deixar para lá. E aí, como é que a gente vai ter, por exemplo, dados de LGBTfobia? Porque, inclusive, hoje, todas as nossas pesquisas voltadas à LGBTfobia, elas são feitas por movimentos, e não pelo Estado. Que isso, inclusive, já é uma falha, que o Estado tem de uma forma ampla. Não ter, às vezes, um órgão que faz esse controle, e aí, isso já é uma problemática. Agora, desculpe, agora também o que alimenta o deixar para lá é que, em grande parte dos casos, não se tem uma resolução do problema. Acaba ficando esquecido, engavetado. Isso também, de certa forma, ajuda as pessoas a... Não vai dar em nada, tem disso também, né, Sérgio? Acaba dando um desestímulo, né, Marconi? Eu acho que essa é a verdade. Eu acho que também o Estado tem que pensar um pouco melhor sobre isso, porque realmente, às vezes, o treinamento, por exemplo, que eu conheço que a polícia dá, às vezes são só para 30 servidores. O que é 30 servidores no universo de milhares? Ixi. Bom, gente, tem uma novidade nessa temporada. A gente tem um quadro musical, só que dessa vez convidado aqui pede música. E Sérgio vai pedir uma música pra gente, que a gente vai pro intervalo. O que é que a gente vai ouvir, Sérgio? Listen, de Beyoncé. Listen, Beyoncé. O que é que essa música tem a ver com a sua vida, com a sua relação? Listen... Não esconde nada. Sérgio, ela traz uma questão pessoal da minha vida, né? Eu acho que muito... aquela marcação da adolescência para a vida adulta, que a gente fica totalmente perdido, que eu acho que Listen traz muito isso, né? De você estar procurando o seu espaço. E Listen, eu acho que traz muito essa reflexão ao longo da minha vida, que até hoje, aos meus 41 anos, eu tô constantemente procurando saber qual é o meu caminho. Porque eu acho que a vida, Marconi, ela traz mudanças constantes que às vezes você tem que recalcular rotas. Sim. E eu acho que Listen traz muito essa provocação. Então, vamos de Listen com Beyoncé. A gente volta já. Vozes do Orgulho na Freicaneca FM, a rádio que toca cultura, toca o Recife, toca você. Vozes do Orgulho. Estamos de volta com o programa Vozes do Orgulho. O negócio tá babado hoje, viu, minha gente? Aqui os bastidores tá um colete, um babado. Mas, enfim, vamos dar continuidade ao nosso programa. Sérgio,
Recentemente, agora no mês de agosto, a gente teve uma situação que tomou conta das redes sociais de um jovem que ele é casado com uma mulher trans e aí ele começou a sofrer preconceito de uma colega de trabalho dentro do ambiente de trabalho. E aí o esposo dessa senhora, essa moça, chegou a invadir o espaço de trabalho e espancar o menino. As cenas viralizaram no período de agosto e bateu nele. Quer dizer, a lei prevê, em casos de LGBTfobia dentro de ambiente de trabalho, alguma coisa para punir essas pessoas? O que é que uma pessoa que hoje, independente desse caso que aconteceu com esse rapaz, uma pessoa hoje que está no seu ambiente de trabalho e é vítima desse tipo de preconceito, talvez não nessa esfera, mas uma piadinha, um negócio, porque tem muito disso, gente. As pessoas estão trabalhando lá e a brincadeira é sempre com viado, é sempre com a bicha, é sempre com a sapatão, tem muito disso. O que é que se faz nesses casos? Então, Marconi, aqui tem alguns pontos. Na verdade, hoje a Justiça do Trabalho ela já vem reconhecendo, inclusive prevendo a possibilidade de indenização. E por incrível que pareça, essa área já eu tenho um pouco de carisma, porque toda a minha linha de pesquisa acadêmica, ela é voltada para esse entorno. Inclusive meu mestrado ele é voltado com a questão de empregabilidade de pessoas trans, mas ao longo da minha pesquisa acadêmica sempre foi voltado com discriminações no local de trabalho. E nesse caso em específico, o correto é ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, porque por mais que foi a colega, enfim, alguém que atacou, cabe à empresa, se ela aqui não se eximir dessa responsabilidade. Eu já tive relatos na minha advocacia de pessoas trans, por exemplo, que as pessoas orientavam ela a não usar batom. Agora você veja, é muito difícil, gente. Sabe por quê? Porque a gente perde a dignidade e o trabalho. Sim. Porque se você entra numa ação na justiça por conta dessas situações, você acaba perdendo seu emprego e você vai viver de quê? Aí o que acontece? Essas pessoas com medo disso, com medo dessa represália, acabam se calando. É muito difícil ser viado nesse país. Agora, o ponto, Marconi, que eu ataco muito nessas defesas, porque assim, a primeira coisa que a gente trabalha com o cliente é: você quer voltar para a empresa ou não? Porque existe a possibilidade de eu trabalhar aqui a reintegração, com base da súmula 443, mas que ela é voltada para o HIV e o câncer, que também o HIV é uma realidade da comunidade LGBTQIA+. Sim. E aí, nessa circunstância, eu entendo que cabe aplicabilidade por analogia, ou seja, por caso igual, né, ali similar, a aplicação da súmula, porque a súmula 443, ela vai dizer que qualquer situação que gere estigma de preconceito, cabe a reintegração do funcionário. E, na verdade, a lei ela prevê que toda demissão tem que ter uma justificativa. É que toda empresa não deixa muito clara, né? As famosas demissões é motivo de corte, contenção de despesas, mas a empresa não deixa muito claro para um funcionário. Tá, mas se o funcionário ele sente essa pressão, ele sente esse preconceito no cotidiano dele, no ambiente de trabalho, o que é que ele faz? Primeira coisa, procura um advogado para fazer o ajuizamento e se munir de provas. Por exemplo, se esse assédio... O que eu sempre digo é fazer essa prova documentada. Gente. Como é que se faz uma prova dessa? Eu entrei no meu trabalho, aí o meu colega fez viadinho, bichinha, chama a bicha. O que é que eu faço? Como é Grava, enfim, pega as conversas do WhatsApp e aí, de repente, traz isso como meio de prova que existe. Hoje, inclusive, não tem só a ata notarial, mas outros mecanismos que o WhatsApp dá para confirmar que a veracidade daquelas conversas que você está trazendo para o processo são ali verídicas, porque hoje a grande problemática do print do WhatsApp é isso, né? Não ter sido ali mexido. Mas no caso de situações dentro do ambiente de trabalho, eu tive um problema com meu colega de trabalho. A gente leva esse caso até a diretoria da empresa. Sim. E aí, depois desse processo da diretoria, que a gente, então, procura a justiça, ou a gente já vai direto? Existem dois caminhos aqui, tá, Marconi? Primeira coisa, você pode comunicar para a diretoria da empresa. O que eu sempre sugiro é faça isso por escrito. Nunca faça isso de forma de boca, porque, como eu digo no direito, tudo é documento. Agora imagina a bicha chegando no RH, eu gostaria de fazer uma denúncia e ela por escrito aquilo lá. Quando se é uma empresa pequena, entende? De repente pede um e-mail de alguém. E aí essa manda é uma boa isso por e-mail. Sim, aí é bacana. Entendeu? Não necessariamente chega lá, olha, eu quero fazer formalizar uma reclamação por escrito. Não. Tem algum e-mail onde eu posso fazer sugestões, reclamações. Muito bom. Pronto, me passa esse e-mail e aí você tem isso documentado que isso aconteceu. Porque, inclusive, aí vai ser um processo de ligar os pontos. Mas esses casos, a Justiça do Trabalho, pelo menos nesse aspecto, ela vem sendo muito protetora ao trabalhador vítima de discriminação por LGBTfobia.
É muito complicado. Sérgio, existia uma pesquisa, não me lembro aqui agora a fonte, mas eu li isso, sim, de forma muito segura, que a maioria das pessoas no Brasil, elas não concordam de pessoas trans usarem banheiros, no caso de mulheres trans, banheiros femininos. Isso, infelizmente, é como se fosse um câncer no movimento. Uma pessoa trans, uma travesti, que foi impedida de usar o banheiro dentro de um shopping, isso é tão corriqueiro, o que danado essa mulher vai fazer? O segurança chegou e disse, é norma do shopping, não pode. O que ela faz? Primeira coisa, chamar a gerência do shopping para esclarecer o motivo dessa previsão, né? Tá escrito onde, documentado isso, que mulher trans não pode usar o banheiro conforme sua identidade de gênero. Já começa aí o primeiro problema. Segundo ponto, chamar a polícia, até mesmo fazer denúncia no Disque 100, que é justamente um canal do governo que vai apurar a conduta do estabelecimento. Recentemente teve até um problema aqui no Tacaruna sobre a questão do código 24, se eu não me engano, era o número do código, que era justamente alguma coisa relacionada à palavra LGBT. Sim, eu vi que era uma orientação para os seguranças para ficarem Isso, atentos. a questão do banheiro para pessoas LGBTs, muito específico, homossexual era o termo. E aí a gente até comentou que isso remete muito ainda à famosa prática do banheirão, Sim. que provavelmente deve ser alguma coisa nesse sentido, mas quando você bota homossexual como uma ocorrência de banheiro, é um pouco estranho. E aí, quando voltando de novo essa questão do uso do banheiro para pessoas trans, inclusive a ação que teve no STF, que agora foi enfim, encerrada, né? O juiz, ali o STF não entrou no mérito, mas trata-se justamente de uma mulher trans que teve o acesso invalidado no uso do banheiro conforme a sua identidade de gênero. Aqui, inclusive, já tem alguns tribunais que já entendem, Marconi, que cabe a questão do dano moral também. Porque Ainda tem essa questão. tem a questão indenizatória, querendo ou não, que não gera um constrangimento. E aí o que a gente tem que entender que dano moral é tudo aquilo que, de certa forma, gera um abalo na gente. Por exemplo, o impedimento de eu usar o banheiro feminino. Eu sou uma mulher trans, por exemplo. Será que não gera um abalo moral nessa pessoa? Claro que é bala, claro que é bala. Então, Olhares enviesados, olhar torto Sim. pra gente é difícil. E aquela coisa, o que eu falo com essa provocação, Marconi, porque dentro da OAB, eu fiz, enquanto presidente na primeira gestão, a instituição dessas placas dentro do banheiro da OAB. E foi uma polêmica na época que alguns advogados entraram com requerimento no sentido de retirar sobre a justificativa, até então da Sister Hong, né, uma coisa meio assim, um homem vestido de mulher entrar no banheiro e atacar uma mulher. Isso dentro da OAB. Que eu brinco que o corredor da OAB é um Big Brother, enfim, dentro do banheiro, claro, não tem câmera, mas assim, nos corredores que dão acesso aos banheiros tem câmeras, uma questão de segurança. E é uma justificativa que não tinha sentido trazer. Porque, primeiro, quando eu vou no banheiro, eu entendo que eu vou fazer minhas necessidades fisiológicas. Eu não estou preocupada se a mulher que está lá é uma mulher cis ou uma mulher trans, da mesma forma quanto o homem, quando eu vou no banheiro, eu não estou preocupado com o homem que está do meu lado, é o homem cis ou o homem trans. Desde que ele faça as necessidades dele em segurança, tá tudo tranquilo. Então, acho que essa provocação do banheiro, ela vai ser novamente uma nova provocação no Supremo sobre isso, mas essa questão do banheiro cabe ser uma ação indenizatória. Dentro da OAB a gente tem, graças a Deus, isso a diretoria manteve, mas isso é importante, eu penso, também marcou no sentido de gerar uma inclusão, um acolhimento a essa comunidade, porque quando eu fui criar a placa, por exemplo, ou quando isso foi criado pela comissão na época, eu pensei que haviam advogados trans e advogadas trans, e eu tinha que gerar uma segurança para esse público. Sim. Porque você imagina uma mulher trans entrar no banheiro e de repente uma pessoa cis chega e fala, olha, você não pode trair não porque você é uma mulher trans. É difícil, é muito difícil, Sérgio, sim. Ainda E bem aí que o hoje... local que a gente fala que é a casa do povo, de repente não acolhe esse povo. Então acho que a gente tem que pensar, a sociedade também precisa pensar muito, Marconi, que é o que eu digo, como é que você, homem cis, vai explicar pro seu filho que uma mulher trans está no banheiro masculino? Será que vai ser bonito você contar pro seu Vai pai? ser bem mais difícil, né? Será que vai ser bonito você contar pro seu pai que a sociedade é preconceituosa, ela é discriminatória com pessoas trans? Fica aí o pensamento para que as pessoas tirem suas conclusões e isso se torne uma coisa mais leve, mais tranquila para a comunidade ter, que é tão sofrida. Até porque é só um banheiro, né, É Marconi? só um banheiro. E é verdade, assim, dentro da nossa comunidade, as travestis e pessoas trans,
pesa mais o preconceito em cima dela. Sérgio, nas redes sociais, e inclusive nas redes sociais também pesa muito para elas. O discurso de ódio tem crescido muito e as pessoas acabam ofendendo as outras, justificando a liberdade de expressão. Até que onde é liberdade de expressão, até que onde é crime, como é que a gente consegue separar isso? Sim. Marconi, você trouxe isso, é muito interessante, que inclusive eu dou aula de direito constitucional e eu bato muito nessa questão do que é um discurso de ódio e que é uma liberdade de expressão. Primeiro que a gente tem que entender que a liberdade de expressão ela vem de um movimento repressor que já era da ditadura. Isso é um reflexo no sentido de gerar a oportunidade que as pessoas possam se expressar, até no sentido de concordar e não concordar com as coisas. Porém, temos aqui, às vezes quando a gente tem aqui uma coisa que eu não concorde, eu posso abrir um direito de resposta para que o outro lado que concorde ou ocorra aqui uma divergência de ideias possa dialogar. Por exemplo, eu falo que eu sou a favor do casamento homoafetivo. Uma pessoa fala, não, mas eu não sou a favor. Até aí, tranquilo. É a sua opinião exposta, enfim. Você pode dizer que não concorda com o casamento homoafetivo, você pode dizer que não concorda com a identidade de gênero, enfim. Você pode dizer que não concorda com N coisas. Até aí, tranquilo. O problema é quando você fala, mas você não segue a minha cartilha, então você tem que ser retaliado. A mulher trans, ela quer fazer a cirurgia, e isso já é um discurso de ódio. É uma linha tênue muito pequena. Isso cabe destacar, Marconi, que quando teve a decisão do Supremo da transfobia, né, da LGBTfobia, um dos pontos da igreja foi questionar que as igrejas poderiam ser retaliadas. E aí o Supremo, de uma forma muito sábia, o que ele disse? Olha, uma coisa é o pastor dizer que a Bíblia, por exemplo, não... Enfim, ela não aceita ali aquela união afetiva. Ela diz que não tem validade, enfim, aquilo é um pecado, um homem dormir com um homem, uma mulher dormir com uma mulher. E outra coisa é o pastor fazer processos de exclusões, que já é uma violência, às vezes, que a gente tem que observar, e isso é muito comum na comunidade LGBT, às vezes são criadas em igrejas, quando elas assumem essa sexualidade, elas serem expulsas. Sim. Isso já é um processo de violência, e aí já entra o discurso de ódio. Ou vamos atacar essas pessoas. Eu falo que eu fui parte da minha vida criada em igreja evangélica. Eu também, Sérgio. E eu lembro que uma parte da minha adolescência, as pessoas que dentro da igreja se revelavam gays, por exemplo, que foram os casos que eu vi, o pastor, ele dava a ordem de que não era mais para ter contato com essa pessoa. E detalhe, quem ainda tivesse contato com essa pessoa ia ser penalizado. Ia sofrer um processo de retaliação dentro da própria igreja. O quanto isso é grave, Marconi, e isso já vira um discurso de ódio. Uma coisa você fala, olha, a igreja não concorda. Eu tenho uma irmã hoje que é pastora, que, por exemplo, já acolheu pessoas LGBTs em casa. Hoje a gente tem discernimento e conhecimento para encarar essa situação e ver o quanto é difícil. Agora, imagine você sendo um adolescente, você sendo um jovem, sem experiência nenhuma, passando por isso. É desesperador. Isso é um ponto interessante, Marconi, porque às vezes vê LGBTs jovens sendo expulsos de casa. E detalhe, né? Menores de idade. E aí tem um detalhe, né? A gente tem que lembrar que a pessoa, quando ela tá nesse processo ainda dos seus 18 anos, os pais têm uma responsabilidade e após também. E no caso desses jovens que sofrem bullying, sofrem homofobia, LGBTfobia dentro da escola, e as escolas hoje, principalmente da rede pública, ela diz que não está preparada para resolver essa situação. O que se faz juridicamente para garantir o direito desses jovens dentro do ambiente escolar? Mas você vai responder isso daqui a pouco. Claro. A gente vai para o intervalo e vai ter música, viu, Sérgio? Que é que a gente vai ouvir agora? Os ouvintes da Rádio Freicaneca FM e todo mundo aqui do estúdio. Que música que vai tocar pra gente, Sérgio? Agora, Mariah Carey, Can't Take That Away. E qual que é a relação com a música? Eu acho que trata muito sobre a minha questão profissional, Marconi. Eu acho que, uma coisa que eu falo muito hoje para minha estagiária, é que ser LGBT só falta... O fato de a gente sem pisar o pé na calçada, a gente já tem o risco de levar uma pedrada. E eu acho que na nossa carreira também, de certa forma, quando a gente entra no processo de ascensão, é aquela coisa, por ser minoria, é aquela coisa, você não tem esse espaço, você não tem esse direito. E Can't Take That Away, ela fala muito sobre isso, que você tem uma luz que você não pode deixar jamais que as pessoas apaguem. É linda essa música, sim. Então tá bom. E a gente volta daqui a pouco com Vozes do Orgulho na Freicaneca FM, a rádio que toca a cultura, toca o Recife, toca você. Vozes do Orgulho. Olá, pessoal, estamos de volta, a galera do Arco-Íris. Eu estou muito feliz
por esse início de temporada. A gente vai trazer muita coisa boa. Eu peço a vocês que sigam a gente nas nossas redes sociais, @Vozes do Orgulho, porque lá a gente vai trazer informações detalhadas de muita coisa que vai acontecer nessa temporada. Obrigado. Voltando aqui com meu amigo Sérgio Pessoa, a gente estava falando do caso de jovens, adolescentes nas escolas públicas, ou particulares mesmo, Sim. que sofrem a LGBTfobia. Então, Marconi, isso na verdade é um ponto que a gente precisa entender, que o Estado, ele, por mais que ele diga que não está preparado, ele tem que se preparar. Existem esses alunos, o Estado, se ele não cumprir isso cabe uma questão de ser negligenciado, cabe uma ação indenizatória, inclusive, como até mesmo algumas ações de obrigação de fazer, no sentido de gerar aqui, como se diz, uma obrigação no sentido de criar políticas de coibir esses atos. Apesar... Desculpe, Pode falar. a criança ela sofre a LGBTfobia de um coleguinha dentro da sala de aula. Nesses casos, o problema vai para a família da criança infratora, podemos dizer assim, ou para o próprio Estado ou o governo? Na verdade, aqui vai ter um processo que vai envolver os pais da criança, de certa forma, porque, querendo ou não, os pais ele têm uma responsabilidade também sobre a criação. Não necessariamente é só aqui o Estado que vai ter essa responsabilidade. O Estado tem o poder de intervir nessa relação. Mas, realmente, a questão da educação, tudo isso também vai valer em relação aos pais. E essa cultura também de LGBTfobia que os pais vêm a oferecer, enfim, incentive os filhos, isso pode vir gerar um problema futuro para os pais em si, com a possibilidade, inclusive, do quê? Perder a guarda dessa Sim. criança em casos mais extremos. Caso mais extremo, entendi. E aí, no caso, cabe aos pais da criança que sofreu, do adolescente que sofreu esse preconceito, entrar com ação por ter sido dentro de uma escola, de uma instituição de ensino, entrar com ação contra o governo, é isso? Sim, isso, contra o Estado nesse caso, como também pode-se fazer a denúncia, Marconi, para efeito penal, para o Ministério Público também, para apurar a conduta do bullying. Na verdade, Marconi, eu sempre digo que o bullying, ele acaba sendo um processo natural. As pessoas se espantam sobre isso, mas dentro de um ambiente educacional, num período da adolescência, quem sai daquela padronização, ela vai ser alvo de ataque, ou seja, o gay, o negro, o colega que usa óculos, o colega mais gordinho, o colega mais magrinho, o colega mais alto, o colega mais baixo, ou seja, saiu daquela padronização, ele vai ali ser atacado. E aí, inclusive, isso é muito interessante falar sobre o bullying, Marconi, porque para efeitos, por exemplo, de evasão escolar de pessoas trans, o bullying é o principal fator. Porque ele acaba, de certa forma, de vez em quando, que lembra que a educação ela é um ambiente de acolhimento. E aí, quando a gente está numa escola que ela não gera esse ambiente de acolhimento, a tendência é essas pessoas abandonar os estudos. E é natural, inclusive, a gente ver relatos de pessoas trans terem profissionalização tardia em virtude do próprio bullying. Sim, claro. Aí a gente tem uma evasão escolar muito forte nessa comunidade T por conta justamente disso. Ninguém aguenta ficar dentro de uma escola sofrendo, né, Sim. Sérgio? É muito difícil mesmo. Sérgio, a gente está chegando ao final do nosso programa, é uma Sim. pena, estou adorando conversar com você. Eu espero que essas informações sejam valiosas para as pessoas que estão ouvindo, Sim. para que elas usem isso aí no concordo. seu dia a dia. Acho que já a gente está fazendo um papel importante de levar informações para a nossa comunidade. Obrigado, viu? Eu por que você agradeço, aqui. Marconi, mais uma vez. E para fechar esse quadro, eu gostaria que você me dissesse qual a sua visão de futuro para a população LGBT+ no Brasil e que conselho prático você deixa para quem está nos ouvindo, como defender os seus direitos. Primeira coisa que eu penso para o futuro, a gente está no processo ainda de soltar sementes e começar a ver os resultados. Eu acredito que nas próximas gerações vamos sim ter pessoas mais acolhedoras da comunidade LGBTQIA+, a transfobia, vamos torcer que ela diminua, porque querendo ou não, a gente já está aí há mais de uma década, né? Nessa liderança, que não é uma liderança positiva, muito pelo contrário. E aqui o que eu diria para o futuro é não desanimar. Eu acho que essa é a palavra principal, sabe, Marconi? Porque se a gente perde a esperança, isso inclusive Harvey Milk dizia, que com a esperança a gente consegue chegar em todos os locais. Então aqui eu acho que não desanimar é se unir também, enquanto movimento. Se tem aqui um candidato LGBT, fazer uma campanha para que esse candidato entre e ocupe espaços. Temos aí a Erika Hilton, temos o Beyoncé que já tivemos aqui. E vamos brigar para que pessoas como nós também estejam ocupando esses espaços para garantir não só direitos, mas também leis que nos protejam e nos acolham.
Sim, e são essas pessoas que entendem os nossos Sim. anseios e nossas dores. Tem as porque nossas é dores, igual, né? Igual, gente. Justamente. Eu tenho um presentinho Ah, pra você obrigado. do nosso programa. É uma lembrancinha assim. Eu quero que você abra aí, porque elas são trucosas, que ela diz que não tem nada, Sérgio. Mas Tem, tá, gente? é uma canequinha linda do nosso programa. Amei a canequinha. Obrigado, Marconi. Muito Meu obrigado. amigo, muito obrigado, de verdade. Eu que Olha, agradeço. Sérgio, eu fico muito feliz, de verdade, Eu por você também. aceitar, você estar aqui com a gente, trazendo essas informações. Obrigado, E viu, conte querido? comigo sempre que precisar. Que bom. Gente, a gente vai agora para um intervalo rápido. A gente vem o Contos LGBT e logo após o conto a gente vai para o intervalo e eu volto com o último quadro do nosso programa, Rainhas da Noite. Hoje eu recebo nada mais, nada menos do que Valentina Foster. Ela já está aqui nos nossos estúdios e está se maquiando e vai ser uma conversa bem agradável e divertida. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Marconi. Pessoal, voltamos já. Tchau, tchau. Vozes do Orgulho na Freicaneca FM, a rádio que toca cultura, toca o Recife, toca você. Vozes do Orgulho. Estamos de volta! E agora para esse quadro que eu adoro, Rainhas da Noite. Ela vem direto de Limoeiro para brilhar nos palcos e conquistar o coração do Recife de todo o Nordeste. Há 6 anos, Valentina Foster é sinônimo de glamour, ousadia e arte. Por trás dessa diva está Wesley Barros, assistente social, criador de figurinos deslumbrantes, mestre em penteados e maquiagens impecáveis e dona de performances que vão de Barbie a Celine Dion, sempre com muito brilho e emoção. Rainha da Diversidade 2024, estrela da websérie Princesa do Capibaribe, que diga-se de passagem, euzinha que dirigi, Valentina Foster transforma cada entrada no palco no espetáculo da arte drag. Hoje o nosso estúdio vai brilhar com essa diva. Segurem-se, porque a noite vai ser dela, Valentina Foster! Boa noite, querida. Boa noite, E ela fica só no bocão e não Marconi. fala nada, né, mãe? Claro, recebendo essa tuia de elogios Eu que aba- você tem, amor, abalou na minha entrada, hein? A senhora tá me devendo a alma, viu, querida? Eu vou cobrar, viu, minha linda? Isso. Como estão as coisas, minha véia? Tão bem, amigo, tão Ai, bem, graças linda. a Deus. Eu gosto demais da senhora, a gente já fez vários trabalhos juntos, não foi? Amém, né? Eu tô devendo, eu prefiro dever a alma ao capiroto do que dever a senhora. Pelo Minha filha, amor é de babado. Deus, não fala isso Olha, não. dever Pare a com vida a isso. Eu Marconi sou uma é pessoa tão babado. boa. Eu ajudei tanto Mas a eu senhora, sei, tá bicha. vendo? Sou apedrejada, que ela veio me apedrejar. Foi isso que ela veio fazer. Não, amigo, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Desses 6 anos que você falou de carreira, eu posso dizer que a gente tem um divisor de águas enorme do que era a Valentina antes e a Valentina depois que conheceu você. Uau! Aí a gente sabe que um diamante, quando ele é bruto, ele precisa ser lapidado. E hoje eu tenho uma carreira consolidada. Hoje eu sou quase um diamante lapidado, mas é graças a você, pelos ensinamentos. É sério. Você fez esse mola texto. de águia! A senhora fez esse texto aí, mas tudo que você falou, você sabe que é graças a você, entendeu? Toda essa lapidação, toda esse luxo que a gente vem trazendo. Ai, Mona, pare, tá bom. Não chore, não. Gente, ó, é sério, assim, tipo, a gente trabalha, a gente se dedica, eu tenho um grande amor pela arte drag e muitas vezes eu vou fazer eu vou fazer um comentário aqui, um desabafo, na verdade. Muitas vezes eu sou incompreendido, porque realmente eu acho que eu deveria fechar os olhos para certas coisas, eu deveria ser mais relevar as coisas, mas eu não consigo, sabe? Então eu brigo, eu acabo me expressando de forma não muito agressiva, mas quando a gente se depara com isso, escuta, e eu sei que é verdadeiro, mana, obrigado, viu? Obrigado de coração. Eu me perdi Eu que agora aqui, agradeço. eu não sei nem mais como conduzir essa entrevista, mas eu vou respirar porque é máfia da senhora, que a senhora é trucosa, que eu conheço a senhora faz tempo. Mas me diga uma coisa, minha linda, a senhora fica linda de Valentina, Obrigado. e é lindo de Wesley, pelo amor de Deus, não tenho nada com ela, pra depois não achar que a gente tem um tremelê. A senhora já se envolveu com algum rapaz de menino e depois deu de cara com um rapaz de menina? Como é que funciona isso? Existe esse preconceito? Eu não quero você porque você se monta ou não? Mulher, assim,
todos os que eu me relaciono... o microfone é aqui pra senhora não ficar fugindo a voz. Pelo amor de Deus, não faça... Abaixa não, vá. Então, todos que eu me relaciono, eu digo logo que eu faço arte drag. A senhora vai dizendo de cara, você tá louca na balada, encontrou um rapaz e vai dizer, eu sou drag, tá boa, Mona? Deixa eu que... Bicha, mas olha, quando eu não faz falo... o quê, Mona? Marconi, quando eu não falo, as bichas falam. As bichas chegam, não dizem meu nome de boy. Chega lá e faz, Valentina. Mas já aconteceu o caso assim do rapaz? Já. E aí, Já. o que foi mais constrangedor? Tipo, o cara, eu não quero mais você, ou riu e fez de conta que tava tudo Não, bem? mulher, ele riu, fez de conta que ia ali e nunca mais voltou. Deu doce nos melhores casos. Ai, meu Deus do céu. Mas qual é o lado bom, então? Eu falo não da arte, mas eu falo em termos do... Porque a drag, ela tem passagem livre, ela tem prestígio social. Você montada, quando você chega numa balada, você passa na frente da fila, as pessoas lhe param pra fazer foto, as pessoas falam seu nome, as pessoas marcam você no story. Agora, quando você sai de menino... O encanto acaba, amor. A carruagem vira abóbora, o reloginho bate e a Cinderela perde o sapato. E aí? Você não acredita que o fato de você ter esse prestígio social enquanto montada faz com que você queira cada vez mais estar montada? E muitas vezes essa questão é tão séria que leva meninos a entrarem no processo de transição. Você já teve isso? Você sente isso? Como é no seu caso específico? Então, Marconi, eu sei exatamente diferenciar a drag Valentina. Eu acho isso muito adulta. A drag Valentina do Wesley, né? Que é o rapaz que faz a personagem. A Valentina, claro, é uma figura pública. Ela tem um prestígio dentro da sociedade, mas assim, eu também me entendo que a Valentina é só um alter ego meu, um personagem criado. E ela também não pode anular quem é o Wesley. Quem é a pessoa por trás dela, que tem 28 anos de idade, que tem uma cabeça formada em diversas questões da vida, entendeu? E, em alguns casos... eu já pensei sim em ser trans, por conta da personagem logo no começo, porque era um viés que depois que você se desmonta, você se acaba. Agora, amigo, teve uma história da senhora no começo que a senhora fez um vestido que custou uma fortuna e a senhora pra todo canto que ia era com esse vestido. Como foi essa história? Porque foi assim, eu queria entrar no Top Drag, né? É Top um Drag concurso de Pernambuco, drag que existe aqui do Ângelo Santoro. Isso. Ângelo vai estar aqui, viu? Eu abalou. vou receber ele aqui pra falar Abalou. sobre justamente isso. E aí, eu queria entrar nesse concurso, porque tinha uma entrada que é com várias drags. E aí, era o pontapé inicial pra Valentina aparecer. A senhora nunca tinha feito drag? Não. Pra Valentina aparecer no nome mercado. Valentina Foster, tão forte, Mona. Então, o Foster foi da minha família canadense no Minha família cada no tempo que eu fiz intercâmbio. Bicha, a senhora veio dar bicha. conta aqui do programa Voz O quê, né, amor? Mona. No tempo que eu fiz intercâmbio. Aí vem do Foster da família canadense. E o Valentina também tem Viada é uma referência. raça babadeira, né, Mona? E o Valentina... Valentina é porque é um nome que tem um significado de uma pessoa forte e também de uma referência de uma drag lá do programa da RuPaul. Ai, mas olha, seu nome é lindo, eu sou apaixonado. Valentina Foster, pesa, faz se tremer. É tipo assim, cala a boca, viado, que eu tô chegando. É babado, mas seu nome. Sim, aí a senhora decidiu se montar e participar desse concurso. Foi. E aí Só você- que era só abertura, eu não ia fazer nenhum show pra ser candidata. Ah, você não ia se candidatar. Não. Certo. Era um pontapé pra eu mostrar o meu trabalho dentro do mercado de drags aqui de Recife. Certo. Porque é uma bicha do interior, não sabia Você de sofre nada. preconceito por ser do interior? Às vezes ainda. A bicha... Pelas próprias drags. Ah, mano, mas isso aí é comum no meio da gente, né? Isso fica... A gente faz esse discurso pras pessoas, mas eu acredito, cá entre nós, assim, eu posso até estar falando uma bobagem, mas não é o preconceito no sentido de diminuir, mas essa rivalidade, essa rixa, ela é de extrema importância. Freud falava dessa coisa do inimigo. Eu acho que quando você cria essa rixa, quando você cria, claro, de forma saudável,
quando você cria essa disputa, quem ganha com isso é o público e a gente mesmo, porque a gente começa a exigir mais, a gente começa a ser mais cuidadoso com tudo que a gente faz, e aí vem a história do vestido. Vá, termina essa história, que tá minha muito filha. comprida essa conversa. Só sei que fui, aí pesquisei um vestido, uma referência. E a senhora pagou isso como? Minha filha foi chão, viu? Dividido, parcelado. No cartão da sua avó, né? Que a senhora tem esse costume de pegar o cartão da sua avó. Ô, Valentina, na boa, assim, porque todo mundo fala, eu faço arte drag por amor. Tá, você tem uma vantagem fabulosa, porque você é uma bordadeira de mão cheia, você sabe qual é, esse vestido mesmo foi usado, né? Repetido várias vezes, foi usado. 3 vezes com essa, pelo amor de Deus. Foi usado no Princesa... Menina, eu tenho tanta coisa pra falar contigo. No Princesa do Capibaribe, que é uma websérie que a gente fez, que eu dirigi. Metrópole. Você... Não, por várias vezes eu usei esse vestido. Então você borda o vestido, você desenha as roupas, você faz acabamento, você faz a sua maquiagem, você faz a sua peruca. Então você não tem esse custo de pagar um profissional pra fazer. Isso facilita. E a maioria das drags tem essa facilidade e a senhora faz isso muito bem. Mas as pedras que precisam comprar, só um pacote de pedra R$100, a gente... Não, pedra do truque, a gente sabe que a gente usa plástico, né, mãe? Ninguém aqui, elas gritam dos varotes, mas a verdade... Mas brilha igual, né? Brilha. Não, igual não brilha, não. Brilha. E aí compra um pacote. Compra um pacotezinho de pedra de R$100, aí vai fazer o figurino. Gente, quando isso vai pra conta final, o cachê de R$120, e aí, mana? Não bate, né? Não A fecha. conta não fecha. Aí como é que ela não repete look? Não, ela repetir... Entendeu? Ela faz um look de R$1.000. Olha, mas o que aconteceu aqui acontece muito. A gente vai assistir um show e as bichas... Ah, tem que valorizar a arte drag e tal. Aí a bicha aparece pra fazer o show. Tá, ela fez o show. Quando é 2 semanas depois, vem a bicha... A mesma roupa, viado? Por que a gente é assim? Bicho, é porque vocês querem sempre Vocês não se novidade. coloquem fora desse contexto. Eu tô dizendo que a senhora- vocês, a classe LGBT. Diga nós, vai. diga. Nós, LGBT, a gente sempre quer novidade. Então, se a senhora já foi, ou alguém que já foi pra um show e viu aquela roupa, ela não quer ir pra outro show e ver a mesma roupa. Outro dia eu fui pro show, ver um show de uma... Eu não posso falar o nome aqui pra não ter problema. Uma grande artista da noite estava fazendo o show e ela veio com um vestido maravilhoso, longo. Só que assim, era um vestido de cetim e aquele cetim mais seco, então precisava passar muito bem o vestido. Aí quando a bicha entra pra fazer o show, a outra grita do lado. Mona, ela não tinha um ferro de passar, não. Essas mataçõezinhas são terríveis, mano. A gente deveria ser mais cuidadosa com isso. Respeitar mais a coleguinha, né? Não dá pra ficar desse jeito. Mas voltando pra questão financeira. Então, é uma conta que não fecha. Como é que faz pra sobreviver? Você faz drag há quantos anos? 6. 6 Desde anos. 2019. Você ganha dinheiro com a sua personagem? Não. É amor. Marconi é amor porque é um personagem que eu gosto de fazer. Eu gosto de levar para as pessoas assistir as minhas performances e conhecer um pouco mais sobre mim. Porque a Valentina é um personagem, mas também é um alter ego meu de casos de homofobia que eu sofria antes. Ela aprendeu essa palavra alter ego, ela tá repetindo direto. Entendeu? Mano, deixa eu te perguntar outra coisa. E você fica nesse processo de fazer a arte que você gosta, mas a realidade é que o cachê das drags é pouco. Porque eu acredito, as pessoas falam assim, mas a drag vai fazer uma música de 4 minutos. Drag é artigo de luxo. Você ter uma personagem drag dentro da sua casa, com todos os brilhos, peruca, maquiagem e com a alegria que esse artista é luxo. Não é pra qualquer um. Querida. Tem quem pode. Não se dá pra comprar drag como se compra banana na feira. Então, o que é que você acha que deveria ser feito para que existisse essa valorização do artista drag hoje na nossa cidade de Recife? E lá em Limoeiro também, né? Ô, Marconi, é porque as pessoas elas pensam na drag apenas no show. Naqueles 3, 4, 5 minutos de show que tá ali. Só que antes da gente entrar no palco, tem todo um preparo, tem todo um gasto com figurino, tem todo um gasto com maquiagem, tem todo um gasto com laque do que vai na peruca. E o tempo antes é diferente daquele cantor que tá ali, ele vai cantar. Ele vai passar um secador no cabelo, vai entrar lá, botar um figurino. A diferença é que tudo
A diferença é que tudo que vem antes não é contado para esse cachê. Ele só é pensado no que a gente tá em cima do palco. Naqueles 5 minutos de palco. E aí os produtores, tanto de Recife ou como de qualquer outro estado, deveriam pensar também que antes da gente entrar no palco, a gente tem um preparo antes. Por isso que eu digo a você que drag é artigo de luxo. Olha, Valentina, é uma pena que esse quadro é tão curto, a gente tá no final. Eu quero te dar um presentinho aqui do nosso programa pra você. Obrigada, Gostaria de Marconi. dizer que você é minha filha, sim. Você... E ela que Eu aceita. tive que assumir, né? Finalmente, depois de tanto tempo, eu tenho que assumir. Quantos Né? trabalhos, né, amor? Olha, você é talentosíssima. Você não é só talentosa no palco, mas fora dele. Como eu já disse aqui na nossa entrevista, você é uma excelente bordadeira, você é excelente. Eu estou maquiado hoje por ela, porque a minha maquiadora André Levansky teve um problema de ordem particular. André, querida, um beijo, viu? Ela não pôde me maquiar. Você é um excelente maquiador, um excelente profissional no sentido da arte da drag queen, é cabeleireiro, ainda é formado em assistência social pela Unibra, não é isso? Isso. Quer dizer, é um profissional completo. Eu acredito que o que precisa é oportunidades reais, não aquela de fazer uma apresentação, não desvalorizando, mas que o cachê é pouco e que você acaba pagando mais para se apresentar. Eu acredito que a vida vai trazer essa oportunidade sim. Abra o babado pro povo não dizer que não tem nada dentro, né, minha Tem gente? sim, Porque a gente vai usar essas imagens na rede social. Tem sim, tem, ó. Ó, chega a tá pesado, ó. Mulher, puxa a caneca de dentro do negócio, mulher. Então, assim, obrigado por você estar aqui. Muito obrigado pela sua Mulher, arte. toda vez que eu for tomar um café, eu vou lembrar da senhora. Graças a Deus, minha filha. A senhora fome é que vai tomar café mesmo, né, minha velha? Olha, obrigado por você estar aqui. Eu espero que a gente faça mais trabalhos juntos. Eu acredito que venha projetos bacanas. E lembre sempre de mim nas suas orações. Mande um beijo enorme para sua avó, para sua mãe. Eu tive o privilégio de frequentar a sua casa durante as gravações da websérie lá em Limoeiro. Foram Foi momentos magrimorosos, sem falar nas dores de cabeça que eu tive. Era macarrão no chão. Ui, era babado. Deixa pra lá. Ó, obrigado de coração. Eu que agradeço, Um amigo. beijo carinhoso. Fique com Deus. E, gente, a gente está encerrando o nosso programa hoje. A gente se encontra na próxima quinta-feira pela Freicaneca FM. O programa Voz do Orgulho, a rádio que toca cultura, toca o Recife, toca você. Um beijo muito carinhoso e não se esqueçam, a informação é a principal aliada no enfrentamento à LGBTfobia. Um beijo, tchau, beijo querida, obrigado. Beijo, Marconi. Essa é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura da cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Vozes do Orgulho.